No capítulo 107, segunda-feira, 03 de outubro, Doroteia mente, dizendo que não sabe do que Petrônio está falando, mas ele conta o que está com a caixa dela. Doroteia fica indignada ao descobrir que foi Petrônio quem assaltou a mansão e ele diz que ficou chocado quando descobriu que Eduardo não caiu da janela acidentalmente. Paco aceita escrever a peça de Eugênia. Doroteia pergunta quanto Petrônio quer para ficar calado. Ele diz que por enquanto não quer dinheiro, mas sim ser bem tratado por ela. Débora estranha ao ver Doroteia tratar o namorado bem. Ela convida Petrônio para jantar e Doroteia diz que não se incomoda. Valquíria se insinua para Felipe e Alexandra não tira o olho do casal. Felipe diz que não existe a menor chance de reatar com Alexandra e Valquíria gosta de ouvir isso. Janaína diz para Alice investigar o fato de Alexandra e Felipe terem ido juntos para Búzios. Felipe se sente desconfortável com as insinuações de Valquíria e decide ir embora. Petrônio dirige-se para ir embora da mansão e dá de cara com Felipe. Débora pergunta se os dois se conhecem e Petrônio fica assustado. Petrônio se refaz da surpresa e cumprimenta Felipe, que conta ter conhecido Francisco na pensão. Débora fica desconfiada e Petrônio vai embora. Valquíria conta para Jacira que irá fazer uma surpresa para Felipe. Janaína diz para Paco que irá ajudar Alice a descobrir algo sobre Petrônio. Ele escuta a conversa e fica preocupado. Petrônio dá dinheiro para o Neurose matar Keila trovoada e diz que Jurandir não pode saber. João e Cris encontram Bia na praia e comentam sobre o acidente com Daniel. No capítulo 108, terça-feira, 04 de outubro, Bia diz que não sabia de nada e fica inconformada com o namorado. Alice pensa nos momentos que passou com Felipe. Felipe pensa em Alice de olhos fechados e quando abre os olhos, dá de cara com Valquíria quase o beijando. Felipe se assusta. Paco entrega para Eugênia um esboço do que escreveu sobre a peça. Alice e Janaína sentam num bar e ficam atentas para tentar ouvir alguma pista sobre Keila ou Petrônio. Doroteia interrompe Valquíria e Felipe e as duas sentem afinidade uma pela outra. Alice vê Keila passando do outro lado da rua e vai atrás dela. Neurose pega sua arma e também segue Keila. Eugênia aprova o texto escrito por Paco e eles comemoram com um brinde. Anselmo e Celeste quase se beijam, mas Thelma chega de Malicuia e os interrompe. Anselmo pergunta se Thelma irá viajar e ela avisa que vai morar na pensão. Keila percebe que está sendo seguida por Alice e corre. Neurose corre atrás delas, sem ser notado. Doroteia se despede de Valquíria e sai. Valquíria se aproxima de Felipe e se prepara para beijá-lo. Janaína cansa e para, mas Alice continua perseguindo Keila, que entra num beco sem saída e se apavora. Felipe fica desconfortável com a situação, mas Valquíria o agarra e lhe dá um beijo. Alice encurrala Keila e ameaça chamar a polícia, caso ela não diga quem é Petrônio. Keila fica com medo e começa a falar a verdade, mas na mesma hora leva um tiro nas costas e morre. Alice fica em choque, enquanto Neurose desaparece, sem ser visto. No capítulo 109, quarta-feira, 05 de outubro, Alice olha incrédula para o corpo de Keila. Janaína pergunta a Alice se ela viu quem atirou, mas Alice responde que não. Valquíria finge estar sem graça e pede desculpa para Felipe por causa do beijo. Thelma diz a Celeste que ela quer alugar um quarto na pensão. Celeste recusa e as duas discutem. Eugênia elogia o texto de Paco. Anselmo pede para Celeste alugar um quarto para Thelma. Petrônio diz a Jurandir que vai chantagear Doroteia por causa do que sabe sobre ela. Os dois recebem a notícia da morte de Keila. Petrônio finge estar chocado. Thelma provoca a Celeste na frente de Anselmo. Marília fica insegura em ir à casa de Adelaide por causa de sua aparência, mas Camilo convence. Alice conta a Camilo e a Marília que Keila foi assassinada à sua frente. Valquíria conta a Jacira sobre o beijo em Felipe. Ela diz-lhe que vai planear um assalto à loja de Alice para que a irmã seja incriminada. Janaína conta a Pedro que Keila foi assassinada. Petrônio diz a Doroteia que quer dinheiro para ficar de boca fechada. Celeste fica com ciúmes ao ver Thelma conversar com Anselmo. Alice diz a Pedro que está arrasada com o que aconteceu. Eugênia beija Paco,
que fica pasmado. Valquíria diz a Petrônio que quer contratar Neurose para matar Alice. Ela diz-lhe que vai pedir a Neurose para roubar o colar que Alice usa e depois colocá-lo na cena do assalto à loja que vai fazer. Pedro declara-se a Alice e pede em casamento. Petrônio diz a Valquíria que pediu que Jurandir matasse Alvarenga pelo pagamento que recebeu para matar Alice. Ele diz também que Jurandir só matará Alice se Valquíria passar mais uma noite com ele. Valquíria fica revoltada e expulsa Petrônio de casa. Pedro beija Alice. No capítulo 110, quinta-feira, 06 de outubro, Alice pede a Pedro para não confundir as coisas e ele diz que a ama. Alice fica embaraçada e Pedro avisa que irá esperar por ela. Valquíria arremessa vários objetos contra a parede e diz que nunca mais quer ver Petrônio na sua frente. Pedro abraça Alice e começa a beijar-lhe o pescoço, mas ela afasta-se. Thelma insinua-se para Anselmo e Celeste fica admirada. Pedro despede-se de Alice e dá-lhe um último beijo. Alice pensa em Felipe e Pedro ao mesmo tempo e fica confusa. Janaína procura Paco, mas não encontra e desconfia do namorado. Paco acorda ao lado de Eugênia e apressa-se ao ver as horas. Ele beija Eugênia rapidamente e sai. Doroteia vê os arranhões de Daniel e ele disfarça. Marília sofre com os efeitos da radioterapia e Camilo conforta. Paco chega à pensão e Janaína pede explicações. Ele diz que passou a noite a trabalhar em casa de Eugênia e Janaína pergunta se ele dormiu com ela. Daniel estranha o facto de Petrônio ter ido conversar com Doroteia e sai. Paco diz a Janaína que ele está a inventar coisas, mas ela insiste em dizer que ele a traiu. Doroteia avisa que já tem o que Petrônio lhe pediu e abre a bolsa com o dinheiro. Petrônio confere a quantia e vai-se embora, deixando Doroteia muito irritada. Paco inventa que Eugênia tem insônias e só consegue trabalhar à noite. Janaína acredita. Neurose chega ao apartamento de Valquíria e ela conta que tem um serviço para ele. João entra na pensão e encontra Marcos. Os dois discutem. No capítulo 111, sexta-feira, 07 de outubro, Valquíria avisa Neurose que antes do roubo da confecção, ele terá de assaltar Alice e tirar do pescoço dela um colar com um pingente de coração. Silvia cumprimenta Mário, beijando-o na boca. Luciano percebe que eles estão juntos. Mário fica desconfiado. Doroteia avisa Débora que Francisco a procurou. Pedro vai beijar Alice, mas ela vira o rosto. Débora pergunta a Doroteia o que Francisco queria conversar. Doroteia avisa que ele foi pedir a sua aprovação para o namoro. Débora fica radiante. Mário questiona Silvia para saber o que Luciano foi fazer no restaurante. Silvia diz a Mário que não irá decepcioná-lo. Débora diz a Felipe que quer retribuir o carinho de Francisco com uma surpresa. Ela pede a Felipe o endereço da pensão. Paco diz a Janaína que se irá embora da pensão, pois não tem dinheiro para pagar outro mês. Ele diz que Eugênia o convidou para morar com ela. Janaína irrita-se e começa a brigar com Paco. Silvia chega ao trabalho de Mário e Fabiola fica com